Logo mais cedo hoje, saiu no jornal Gazeta do Povo uma notícia que demonstra a monstruosidade desse governo. O governo, através do Ministério da Saúde, havia baixado uma nota técnica que basicamente liberava o aborto até o final da gestação nos casos previstos em lei. Basicamente, quando há ameaça à vida da mãe e em casos de estupro. Vamos dar uma olhada na manchete que saiu mais cedo. O governo Lula autoriza aborto em caso de estupro até 9 meses de gestação. Para você entender, havia uma nota técnica em vigência do Ministério da Saúde que definia como deveria ser realizado esses abortos previstos em lei e limitava tal prática às 22 semanas de gestação ou a fetos com menos de 500 gramas. Num caso ou no outro, mais de 500 gramas ou mais de 22 semanas, não poderia mais ser feito o aborto por motivos óbvios, pela viabilidade já do feto, como um bebê que poderia sobreviver fora do útero da mãe. Pois bem, ontem, 2 servidores do Ministério da Saúde assinaram uma nota em que afastam a necessidade de um prazo máximo para realizar esse aborto na gestação, ou seja, liberando para qualquer momento da gestação, incluindo aí o último mês até o nascimento. E pasmem, a nota chega ao ponto de definir, de defender que os fetos até o nascimento não sentiriam dor. Essa é a parte talvez mais monstruosa para justificar o assassinato de um bebê. Não tem outra forma de colocar. Tá aqui na matéria, extraindo lá da nota. A orientação considera que até o nascimento, quando ocorre a separação do recém-nascido do ambiente uterino, o feto muito provavelmente não é capaz de sentir dor. Obviamente que isso contradiz uma série de evidências científicas. Quando isso veio a público, obviamente começou um movimento entre deputados de oposição, entre pessoas que defendem o direito mais básico do ser humano, que é o direito à vida, apontando essa monstruosidade. E a esquerda começou uma campanha de difamação dizendo que era fake news, chegando ao ponto de dizer que a nota na verdade não existiria, ou alguns, tinham como negar a existência da nota, afirmaram que ela não mudava nada, que a lei já não previa um limite de tempo. Só que tudo isso é mentira. Tanto é que, posteriormente, a própria ministra da Saúde baixou ali uma nota afirmando que a nota técnica haveria sido suspensa. Ou seja, ela não estaria mais valendo, porque não teria passado por todo o trâmite, pela verificação jurídica e assim por diante. Está aqui o posicionamento do Ministério da Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, durante a agenda da quinta-feira em Boa Vista, sobre ações prioritárias do governo federal para a saúde dos povos Yanomami, tomou conhecimento da publicação da nota técnica número 2 de 2024 a respeito de recomendação sobre a realização do aborto nos casos previstos em lei. O documento não passou por todas as esferas necessárias do Ministério da Saúde e nem pela consultoria jurídica da pasta, portanto está suspenso. Posteriormente, o tema que se refere à ADPF 989 no Supremo será tratado pela ministra junto à AGU, Advocacia Geral da União. E o que é essa ADPF 989? É justamente uma ação que está para ser julgada pelo Supremo, foi retirada da pauta porque obviamente é um assunto super polêmico, super delicado, que instituições pedem ao Supremo que reconheçam que não há limitação de tempo para a prática do aborto e busca facilitar o acesso das mulheres ao aborto no Brasil. A esquerda sabe que esse tema é um tema muito caro ao povo brasileiro. A esmagadora maioria dos brasileiros é contra o aborto e é contra a legalização do aborto, que é uma agenda da esquerda no mundo inteiro. Só que durante as eleições foi censurada essa informação ao público, de que a esquerda, especialmente o candidato descondenado Lula, mantinha essa mesma postura, que é a da esquerda inteira, reconhecida mundialmente, que é facilitar o acesso ao aborto. Então eles ficam testando os limites e ainda depois chamam aqueles que falam a verdade sobre o interesse deles de liberar o aborto de qualquer forma, de produtores de fake news. E como eles não estão conseguindo fazer isso por meio legislativo, e nem mesmo pelo meio executivo, fica aberto o caminho do próprio Supremo novamente legislar sobre esse tema e liberar o aborto na canetada, como fizeram em outros temas, como por exemplo o casamento homossexual, que, novamente, se é para provar, que seja no parlamento, não através do Supremo. E na criação de leis como, por exemplo, aquele que faz uma analogia à homofobia ao preconceito racial, Ou seja, é o Supremo legislando toda a causa de esquerda,
entre essas causas, a liberação absoluta do aborto. É isso que eles querem e sabem que esse é um tema muito caro à população brasileira. E o Tribunal Eleitoral impediu que os eleitores tivessem essa informação. Por quê? Porque posts atrelando Lula ao desejo de liberação do aborto foram bloqueados, censurados ao longo das últimas eleições. E agora, mais uma vez, fica provada essa mentalidade deste governo pró-aborto, dos meios que eles conseguirem. Então eles estão tentando, ou tentaram, né, e só não foram à frente por conta dessa posição dos opositores ao governo de explicar o que estava acontecendo, e agora tentam ainda colocar a pecha de fake news. Então é uma monstruosidade defender o aborto, não importa, né, em que circunstâncias, até os 9 meses, que é um assassinato de bebês, e ao mesmo tempo a desonestidade em esconder isso e ainda acusar quem faz a denúncia de promoção de fake news. Assim que anda a nossa democracia. Você não pode avisar o eleitor de uma posição de um projeto de poder e depois ainda é perseguido quando alerta sobre o que esse pessoal está fazendo e é taxado de mentiroso.